Ô, Daniel. Ai, Daniel, deixa eu te Só para falar. fechar, né? Assim, eles saíram, mas enfim, eu vou deixar salvo aqui depois. Beleza. Não tem como, né? A gente pode continuar conversando aqui, né? Eu acho que assim, é, agradecer aqui meu amigo ali que já me falou assim, entra em outra, faz outra lá. Não dá, uma hora é muito pouco, Daniel, assim, eu acho que É. isso, né, isso tudo que você está falando, né, o tema que a gente escolheu, né, que é a vida imita a arte, né, eu acho que é disso que você está falando, né, a gente esquece, parece que quem produz arte, né, somos nós, né? Uhum. É a nossa história, isso que a gente, a forma como a gente está vivendo, né? Como a gente vive, a forma como a gente entende tudo isso, né? Então a Denise ela escreveu um livro que eu tenho certeza que deve ser assim de uma riqueza, né? É. Da onde surgiu isso, né? E realmente nós nos tornamos muito perigosos, né? Quanto mais a gente sabe, mais perigosos nós somos, né? Porque dá Isso. possibilidade de questionamento, né? De compreensão, que eu acho que é o que está faltando tanto, né? As pessoas parece que estão muito o desejo de discutir, de brigar e de falar, né? Isso é uma coisa que eu tenho visto muito. As pessoas querem falar, né? Só falar, só falar. Só falar, né? Então, a É. gente vê N lives assim que você fala, gente, para pensar no que você está falando, né? Uhum. Claro que é super importante, mas o que você está passando para o outro, né? Que tipo de conteúdo você tem para dar para o outro? Poxa, se eu não tenho nada para falar, né? Às vezes é É, muito melhor, não é isso? tá. Ficar em silêncio e escutar. Tem uma Não é? música do Caetano Veloso que eu acho maravilhosa. Não sei o nome dela, não. Mas ele vai falando, ele vai enumerando na música, assim, cantores e aquelas canções que ficaram perfeitas na voz dele. Então ele, por exemplo, ele vai falar de Pixinguinha cantando Rosa. Vai falar, e mistura tudo. Ele fala, por exemplo, de Max. Max é o Max Cavaleira do Sepultura. Ele fala Max cantando Polícia. E vai enumerando uma série de cantores. Chico cantando Beatriz, por exemplo. E no final ele fala assim: melhor do que isso, só mesmo o silêncio. Ou então, e depois ele fala: e melhor do que o silêncio, só o João, que é o João Gilberto. É melhor. Mas é bacana que ele vai colocando um monte de coisa legal e fala assim: melhor do que isso, só o silêncio. Né? E às É vezes é isso. melhor mesmo. Né? O silêncio, o E silêncio. tem outra do Caetano ainda que é ótima também, que é da música Livros, que tem uma hora que ele fala que vou ter que falar aqui inteira para chegar na parte que eu quero. Os livros são objetos transcendentes, mas podemos amá-los do amor tático, voltamos aos machos de cigarros. Guardá-los, cultivá-los em aquários. É... Ah, não fosse lembrar. Guardá-los, cultivá-los em aquários. Ou podemos simplesmente, ou então simplesmente por odiá-los, os livros, podemos simplesmente escrever um. Quer dizer, encher de vãs palavras muitas páginas e de mais confusões as prateleiras. É isso que ele fala. É, É um excesso, né? Um é. excesso. E, é. às vezes o mais importante é você escutar, você ler, sabe? É por isso que tem aquela dica para os escritores, principalmente os poetas, né? Então o poeta chega com aquele calhamaço de poemas assim, e aí o editor fala para ele assim: já passou pelo teste da gaveta? Não, que teste da gaveta que é esse? Pega e coloca numa gaveta por 5 anos. Daí 5 anos você abre a gaveta e Nó! lê de novo. Se ainda estiver servindo, aí publica, né? Quem Mas é isso, dera, né? Mas aí vem é essa coisa da urgência, né, Daniel? As pessoas, além de só o falar, né?
Que eu acho que a gente pode até nomear de outra forma, né? Uma reatividade, né? Uma coisa do eu tenho que reagir nesse momento. Espera, né? Deixa aquilo se assentar, né? Não é acomodar, é o contrário, né? O contrário. Ao contrário. Né? A não ação é uma ação. Que é tão difícil de se compreender. Eu acho que a psicologia fala muito disso, né? Fala desse silêncio, fala do... deixa eu me escutar primeiro, né? Deixa eu saber, Denise, como que eu estou me sentindo, né? Eu escrevi um livro infantil há uns anos atrás. Chama Como Enfrentar um Boi Bravo. Na verdade, foi assim, eu estava andando de bicicleta com meu menino mais novo, Gabriel, e aí ele, em Divinópolis, estrada de chão aqui de Divinópolis, e de repente nós passamos, tinha uma cerca grande, tinha um monte de boi do lado de lá da cerca, sabe? Mas a gente estava na estrada, tinha uma cerca e tinha os bois. Aí ele novinho, ele olhou aquilo lá, ele ia numa cadeirinha, eu tinha uma bicicleta com uma cadeirinha na frente, sabe? Ele ia sentado na cadeirinha. Aí passou um pouquinho, e ele é muito perspicaz, muito inteligente, sabe? Ele nasceu filósofo. Aí a gente andando, passou um pouquinho e me perguntou assim, pai, o que você faria se aparecesse um boi bravo aqui na nossa frente? Aí eu peguei e falei para ele, eu subi numa árvore, né? Eu subi numa árvore, lá em cima. Aí ele, naquela avidez de mim, falou, eu ia enfrentar ele com uma espada de raio laser. E ele foi aumentando os perigos para ver a minha reação. Se fossem 2, se fossem 10 bois, se fossem 1000 bois, e eu ficava em cima da árvore, ficava lá em cima da árvore. Até que no final, não vou contar o final não, porque o meu livro é isso. Eu vou dar spoiler. Né? Mas o que eu quis mostrar para ele, e foi sem querer, uma coisa natural minha, é que às vezes você não precisa de reagir. Não precisa de reagir, espera que às vezes o problema vai. Acho que a quarentena é muito disso, a gente subir em cima da árvore e ficar esperando. Não é? Não adianta você querer enfrentar o problema, porque não tem jeito de enfrentar o problema, não. Tem um bar na França, em Paris, que ele foi aberto no século XVIII, 1700 e tanto, e nunca fechou. Naquela época já era 24 horas, ele nunca fechou. Fechou agora na pandemia do Covid-19. É a primeira vez que fechou. Então, tataraneto de quem abriu, sei lá, de quem abriu esse bar, foi questionado por um jornal de Paris. Falou, nem na Segunda Guerra, quando os alemães invadiram Paris, o seu pai ou seu avô fechou o seu bar. E você vai fechar agora para essa pandemia? Ele falou assim, vou. Porque na Segunda Guerra Mundial, a gente olhava pela porta do bar e sabia quem que era o inimigo. A gente via o inimigo chegando. Agora eu não consigo ver o inimigo, então tem que fechar. Né? Espera, né? Fecha e depois... Por aí. Eu vejo assim, só para a gente, né? A gente está fazendo um resumo aqui, né? Desse papo. Mas as ideias começam, né, não param de surgir, né? Eu fico vendo assim, às vezes a gente muito angustiado, eu, inclusive, né, com grava vídeo, né? Como que a gente vai fazer isso? Como que você dá, né? Professores em geral, né? Os professores de educação infantil, né? Eu vi minha irmã mandando uma mensagem assim, nossa, aqui em Santos agora a gente vai ter que dar aula, como que faz isso? Segundo ano, né? Falei, meu Deus, o que essa criança vai aprender, né? Sei, Daniel, assim, sabe? Por que é tão difícil, né, das pessoas... não sei se a palavra é aceitar, né? Mas calma, né? Vamos subir na árvore. Vamos subir na árvore agora. Né? E depois a gente vê o que vai acontecer, né? Não é minha área, não é nada, mas eu escutei um pedagogo esses dias falando na Band News FM, estava sendo questionado sobre isso. Falei assim, gente, às vezes essa educação infantil, às vezes é melhor nem ter aula. Deixa o menino sem aula. Depois a gente vira na frente, porque, coitado, depois você não vai nem poder falar que
Não, Deixa só que sem, como é que deixa essa criança vai voltar para a escola, né? Tipo, meu pai é uma droga de professor, minha mãe não sabe me né? ensinar isso e eu também não quero ficar na escola, né? Então, é, Não é a minha é, opinião. Eu escutei um pedagogo importante lá falar isso. sim, 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 né? Nem, né? Não estou dando soluções nem nada disso. A É, né? proposta não foi essa, né? Uhum. O nosso intuito é que era muito mais falar dessa, né? Dessa falta de cultura, né? Que eu acho que é É. importante a gente falar isso realmente, né? Quantas talvez eu pensei muito sobre isso. Será que eu gosto muito de ler, né? E claro que eu não sou nenhum, né, nenhuma sumidade, nenhum gênio assim, mas não sei nenhum décimo do que você sabe, Daniel, mas Não, eu que sei isso. que você pensar nisso tudo, né, no que já foi escrito e na nossa própria história, isso traz sim uma certa paz, né? Você fala, não, Uhum. não aconteceu deste jeito, mas aconteceu de um outro jeito, né? E o mundo não acabou. Né? O É. mundo não acabou. Eu não estou falando que não tem sofrimento, que a gente não vai ter consequências gravíssimas, eu sei disso, né? Como todos nós sabemos, mas ao mesmo tempo isso vai dar uma força para a gente enfrentar tudo isso, Vai. né? É. Essa acho que Eu, talvez seja a grande questão, né? Da onde você tirou toda essa força, né? De passar aí, né, boa parte da tua vida, né? Até hoje, né, até o transplante, né, quantas coisas que você viveu ali, e dúvidas e uhum. angústias e sofrimentos, mas tinha que encontrar força em algum lugar, Sim. né? Uhum. Talvez se você não tivesse se permitido subir na árvore, você não teria conhecido a Denise, Com certeza. né? A É. gente não Uhum. enxerga o amor, né? Ou o respeito, a empatia, se você tá ali, né, no meio lá do Boi Bravo, e, É. né, que agora eu quero ler também, né? Então, né, o quão importante foi esse seu movimento de repente, naquele momento, subir numa árvore para poder enxergar melhor, né? Para poder É. ver o que tinha ali em você, né? Muito Colocar as além coisas em de tudo aquilo, perspectiva. né? Sim. É Isso isso. mesmo. É. É. Daniel, não, né, a gente já passei aqui do tempo que a gente tinha combinado, mas eu quero, né, agora agradecer né, novamente a todos que participaram, e eu tinha certeza que seria muito rico, assim, esse bate-papo, né, eu acho que a sua história é de uma sensibilidade, assim, enfim, que eu acho que é muito importante a gente compartilhar isso, sabe? É um exemplo, né? Para mim é um exemplo mesmo dessa força e de compaixão, de empatia, enfim, né? Da Denise, falar dos meninos, né? Que ainda por cima são artistas, como assim, Não, né? não. Para você ver, né? Espero que a gente tenha outras oportunidades, Não, né? claro. Eu tenho Vamos certeza que aproveitar. quem entrou aqui, né, escutou um pouquinho, já deu uma, né, já se enriqueceu um pouquinho mais, Sim. né? Então, Espero que sim. te agradeço Espero que sim. demais, Eu que viu? agradeço, Denise. Achei ótimo, achei bacana demais. E Que estou à bom. disposição, viu? Quando você quiser. Então, eu vou te levar. Depois você vai lá na FANS presencialmente para você ver que lugar Vamos lá. bacana. Vamos sim. Tá, Daniel, valeu, viu? Obrigada mesmo. Eu que Tchau, tchau, agradeço. gente.